Estamos de volta e vamos falar, claro, das nossas várias, e eu sempre falo das nossas várias instituições de caridades, que cada uma no seu perfil cuida dos seus assistidos, dos seus acolhidos, dos seus apadrinhados, de uma forma que poder público nenhum cuidaria, e nem cuida mesmo, que a obrigação deles nem cuida. Mas hoje vamos falar um pouquinho mais do Instituto João 23, com Hélio Sacchi e o Moacir Cocemba, que estão aqui com a gente para falar de um outro evento, mas sabermos um pouquinho também de como anda o Instituto João 23. Tudo bem, Hélio? Estava com saudades de você. Prazer. Sabe, além de estar com saudades de você, estou morrendo de saudades da sua comida. Opa, é só para avisar. Já falei para eles montarem uma cozinha aqui para mim, para você vir cozinhar. Mas estão me boicotando. E a culpada é a madrasta desse boicote. É ela que está querendo me boicotar. Moacir, tudo bem, querido? Tudo bem. Prazer em tê-lo aqui. É um prazer estar aqui presente com você para a gente poder conversar um pouquinho do Instituto. Fala então um pouquinho já do Instituto, já que você começou aí, depois o Hélio vai falar desse almoço. Que nem você falou, nós do Instituto somos muito abençoados. Em primeiro lugar, por ter os padres, né, que tocam aquilo com grande carinho, há mais de 40 anos já, e por ter uma diretoria tão atuante e tão competente, que acaba ajudando bastante esse Instituto, né? E sempre temos o apoio de vocês, da imprensa, o apoio da comunidade. Então, conversava com ele agora há pouco ali fora, que a gente vê tantas entidades sofrendo tanto, né? E nós do Instituto, graças a Deus, a gente é abençoado. Mas não por isso a gente pode parar, né, com os programas nossos e com as nossas promoções, para poder dar continuidade. É que, na verdade, além desse abençoado, que eu tenho certeza que vocês, aqui, o Instituto e a sua diretoria, os padres são, ainda o Instituto tem um plus a mais do que as outras, da maioria, que ele tem um terreno grande, onde planta, onde tem vaca, etc. E tal. Não que vá suprir, mas que ajuda um pouco, não é isso? Ajuda tanto na subsistência do Instituto, né, quanto ajuda também na formação das crianças que passam por lá, né? A gente está usando hoje bastante esses programas de agricultura, do programa do leite, né? E lá mesmo a gente consegue desenvolver programas de marcenaria, de panificação. Então isso acaba ajudando na formação dos meninos que por lá passam, que hoje nós estamos com um pouco diversificado. Antigamente nós só tínhamos meninos internos. Hoje nós temos, a grande maioria dos nossos alunos são alunos de contraturno. Contraturno, de então, manhã e de tarde. Daí. Isso, e abrange vários bairros próximos ali. E com isso tudo, as famílias acabam se incorporando também. Então a gente acaba dando oportunidade para as famílias também fazerem cursos, né? Mas extensivo, então, para as famílias? O que curso é extensivo para as famílias? Panificação, corte e costura, esse ramo de marcenaria, sabe? A gente sempre está... daí, por exemplo, o irmão mais velho, o pai, a mãe deles, a gente pode se profissionalizar. A gente abre para a comunidade. Eu não sabia disso, né, que a comunidade participava. E vários outros cursos mais rápidos, né? Já fizemos várias parcerias com o Instituto Mundo Melhor, outras coisas que vão lá e fazem cursos de informática, sabe? Uns cursos mais pontuais, assim, sabe? Hoje, quantas crianças e adolescentes tem? Porque de que idade a que idade? Nós temos alguns, a gente procura não receber meninos com mais de 16, 17 anos para os internos. Certo. Que isso causa um certo problema. Mas quantos internos tem? Internos hoje nós não temos tanto. Nós já chegamos a ter, quando era só interno, chegamos a ter 130, 140 meninos. Hoje nós contamos com 30 meninos e meninas. Por incrível que pareça, nós tivemos que abrir para algumas meninas, porque eram irmãs de alguns meninos, estavam por lá, então a gente abriu para algumas meninas. Mas esses meninos chegam lá como? Via conselho. São famílias que são... Famílias desajustadas, aí o conselho faz uma triagem, né? E o conselho que nos encaminha esses meninos. Certo. Ou meninas, tá? Normalmente eles voltam assim para as suas famílias ou normalmente não voltam? Nos últimos anos sofreu um processo assim que para nós não é tão proveitoso, mas o Ministério Público, ele resolveu assim que as crianças que vão para lá não podem ficar muito longe do convívio familiar. Então tem um prazo que as crianças ficam lá, depois voltam para o convívio familiar, e depois voltam, sabe? Antes nós pegávamos os meninos lá, às vezes órfãos de pai e mãe, com 4 anos, 5 anos, e saíam de lá com 20 anos de idade já formados. Acho que não sei se você até que levou uma vez um menino lá que... lá na TVM ainda, que ele entrou criança, ele tinha acho que uns 18, 19 anos, quando ele foi lá da entrevista, ou mais um pouco, parece que já era formado até, mas que ele vivia ainda lá porque ele não tinha ninguém. Muitos deles retornam, Hélio, né? E ficam até como tutores, supervisores lá. É isso mesmo que ele ficava ali. Tem casos de meninos que são advogados, hoje atuantes, esse menino era um advogado, até se eu não me engano. Tem doutorado já, inclusive.
É um tributarista que hoje. voltou. É o Emerson, né? Ficou... E tem um engenheiro eletricista da DAF, que também saiu dali do Instituto. Então, esses exemplos aí que vale a pena. Né? A gente nem sempre consegue pegar uma criança e largar pronta. Às vezes volta para a mãe, que é às vezes desajustada, e termina estragando um trabalho que a gente fez, depois fazer novamente. A gente, eu digo, mais os padres do que até nós, né? Nós somos mais um apoio para eles. Mas aqueles que ficam efetivamente lá, e órfãos, às vezes, de pais vivos, mãe dependente química, pai é presidiário, então esses aí realmente não tem ninguém e ficam lá. Pois é, mas isso que você falou, não é só você que falou, e outras pessoas que vieram de outras instituições, eles também têm esse ponto como negativo, porque, na verdade, é um ponto negativo, porque, assim, eu vejo as pessoas, por exemplo, o Ministério Público, seja lá de onde for, que normalmente é o que acontece, não só a questão da criança de adoção, a própria demarcação de terras produtivas, não produtivas, do que deve ser preservado e tal, nas fazendas e tal, essas pessoas acabam assinando essas leis e tudo, mas lá sem nunca terem visto o que é realmente uma instituição de caridade igual ao João 23. Nunca ter visto, ter ido numa fazenda mesmo, saber o que é que aquele fazendeiro, que às vezes cuida muito mais do que a lei, de cuidar daquela área preservada. E eles vão assinando. O que eles acabam atrapalhando, atrasando isso que vocês falaram, o trabalho de muita essa gente. Formação como ser humano que a gente conseguia conviver com a criança desde o início até a sua formação, né? A gente conseguia, ela aprendia muita coisa de religião, como é que era a convivência, caráter, muitas coisas. E hoje é difícil porque elas ficam um tempinho lá, quando voltam para casa, geralmente são famílias desajustadas, sabe? Pais traficantes, consumo de droga, bebida, sabe? E então, violência dentro do então, lugar que eles moram. A gente entende a preocupação do Ministério Público de que as pessoas não podem perder o convívio familiar, né? Mas tem vezes que é melhor perder. Mas sabe, é difícil... Tem vezes que é melhor perder. É difícil você ponderar isso, né? Então, baseado nisso tudo, a gente abriu o contraturno para as crianças, né? A gente achou salutar trabalhar bastante com o contraturno, porque daí você trabalha com uma faixa de crianças um pouco até mais velhas, 16, 17 anos, 14 anos, ficam lá no instituto, se alimentam lá, passam o dia, aprendem e você consegue dar uma Mas esse alimento formação. Não entra naquela... Não entra. Eu ia perguntar, mas não entra. Veja, o programa da prefeitura, mas não entra, nós tivemos uma grande sacada, isso até... Eu era presidente na ocasião, 6, 7 anos atrás. O conselho ele resolveu que essas crianças tinham que ir para contraturno em algumas instituições. Só que o valor que o município nos pagaria por 3 refeições diárias, professores, tudo, era um valor irrisório. Na época era R$90 por mês. E você sabe que a gente sempre tem um problema com o setor público que às vezes leva 3, 4 meses para receber, né? Então, nós criamos os padrinhos das crianças. Então, nós somos as empresas, tem empresa que adotou 2, 3, 4, 5 crianças, um valor lá de 100, 120 reais. Agora até ela dá o que quer, né? Ele tem um carnezinho lá que pode dar um pouquinho mais. E com esse dinheiro, a gente sabe que todo mês esse dinheiro entra e a gente daí consegue fazer um contraturno legal, sabe? Para essas crianças. Porque no contraturno, daí de manhã, os da manhã vão embora meio-dia ou fica o dia... tem à tarde, desculpa. Estuda amanhã, vem à tarde. Estuda à tarde, mas vem e daí amanhã. quantas crianças tem nesse contraturno? No total dá 160 crianças. É bastante, né? Tem ônibus que busca. O ano passado, você vê, porque há muita volatilidade, né? O ano passado passaram por lá quase 1.800 crianças. Nossa, é muita criança. Sabe? Então, não parece, mas o trabalho é monstruoso. E além do trabalho, é o gasto, né? Porque essas crianças precisam comer, elas não sei se algumas já devem tomar banho lá e coisa e tal para não ir embora, não é? Então tem todo o gasto de água, de luz, além da alimentação e além de todo esse trabalho que é o mais importante, que é o da formação. Então, o Poder Público Municipal tem nos ajudado bastante, a gente sempre teve as parcerias e tudo, mas se a gente não complementar com promoções, como a gente vai fazer agora esse almoço nosso, a gente faz sempre 3 almoços por ano, faz nossa Noite das Massas, e vem algumas verbas, que tem alguns padrinhos na Itália que nos ajudam, sabe? E muitas ajudas por fora de empresários que acabam nos ajudando, você não consegue tocar. Né? Por isso que eu digo que nós somos privilegiados, porque na nossa diretoria nós temos 40 diretores que são atuantes e são pessoas com uma certa influência na sociedade, que conhecem alguém. E credibilidade. E credibilidade acima de tudo. Sabe? Então, isso ajuda muito a gente a não ter necessidades. Nós conversávamos com ele agora da pena de algumas instituições que penam, sabe? Diretorias fracas. E o que acontece assim, eu vejo assim, porque eu entrevisto muitas aqui. Então, o que acontece? As diretorias não são nenhuma tão grande quanto a de vocês. E não são tão unidas quanto a de vocês. Então,
As pessoas acabam assumindo cargos só para dizer que tem um cargo e uma pessoa só que faz tudo. E essa pessoa faz tudo e ela não consegue fazer tudo, porque é muita coisa para ela cuidar. E as outras... É o caso da PACD. Né? Nós tivemos lá com o João umas 2 semanas atrás, e o que aconteceu? Eles não têm transporte suficiente, são 148 crianças, mas 100% cadeirante. Então depende já de uma van preparada para eles, um micro-ônibus. Eles têm 2 vans e um micro-ônibus. Para que eles consigam dar conta do transporte dessas crianças, que quase sempre os pais não têm carro e condição, eles tinham que começar tipo 3, 3:30 da tarde já ir levando para casa. E daí não completa a carga horária. E em casa normalmente não tem ninguém até nesse horário, porque normalmente trabalham. E o resultado, teria que ter mais uma equipe de motoristas, né, vamos dizer, que já não consegue pagar nem a folha direito. E o que aconteceu? Fazem 2 semanas que não estão transportando. Eu tenho uma funcionária que tem filho lá, pediu a conta, porque não dá para deixar sozinha aquelas crianças. Você acha que judiação isso, né? Agora, eu acho que, claro, esse caso, assim, não tô questionando a forma, mas a forma das diretorias fazerem a gestão das instituições também é muito importante, que a gente estava falando. Por exemplo, eu vou citar um caso contrário, que é o da PAI, que a PAI agora, o Comaceto é o presidente da PAI, e passou por lá várias outras pessoas, só que a PAI também tem esse problema do transporte e tal, só que a PAI, ela, além de não fazer, que nem vocês, não depender do dinheiro público, que é muito pouco, ela cria eventos, cria fatos. Houve, assim, havia aquele Dia da PAI, que foi maravilhoso, daí acabou, e eles fizeram um sorteio de carro agora no final do ano e tal. Então, quer dizer, é outra forma de diretoria que se vira. Não estou dizendo que a PACD não se vira, não vamos pensar isso, não estou dizendo isso. Né? Eu acho até que se viram, só que talvez estejam menos pessoas. Menos pessoas. Que foi o que eu sugeri para a Tati, que seria a diretora de lá, que tentasse criar uma diretoria com esses existentes e mais alguns influentes que consigam. Se eu não tenho, mas eu conheço fulano que pode fazer. Porque, na verdade, não precisa a pessoa... Às vezes a pessoa nem tem para doar, mas só que ela conhece alguém que vai buscar. Olha, eu estou fazendo agora, estou ajudando lá na Páscoa do Asilo, mas eu estou buscando pessoas para me dar 100, me dá 200, me dá 100, e vou juntar para levar para eles. A criatividade é importante. Você falou da PAI. Eu, uma ocasião, passei por lá por uns 6 meses como diretor de patrimônio, e tinha uma grande construtora de Curitiba que tinha muitas obras aqui em Ponta Grossa, e nós precisávamos de uma sala lá, reformular uma sala de 300 metros quadrados. Era praticamente impossível de fazer. Aí falei com essa construtora, falei, vocês têm uns 10 empreiteiros em Ponta Grossa que vocês podem pedir a mão de obra gratuita para eles, porque são parceiros de vocês. Vocês têm 200 mil metros de construção no Paraná, compram material de monte, vão pedir doação para as pessoas. Em 3 meses estava feita a obra, sem a construtora tirar 1 centavo do bolso, e ela resolveu o problema. Nem a PAI tirar nada do sabe, bolso. Todo mundo ajudou, isso. Sabe? Então usamos a influência da construtora para resolver o problema. Então a gente tem que ser criativo nesse sentido que você falou, sabe? Mas daí tem que ser aquilo que vocês falaram, né? Tem que ser essas pessoas e tem que ser de credibilidade, sabe? Credibilidade e que tem alguma circulação dentro desse meio. Exato, de cada meio, né? Exatamente. Tem que conhecer as fontes para você poder chegar, né? Senão, às vezes a pessoa bem intencionada, chega lá, bate na porta, eu nem conheço o cara, sabe que acabou que não é um malandro, não sei o quê. E voltando à questão da PACD, que desempenha um trabalho maravilhoso, e a PACD outrora, eu me lembro que ela era quase que nem o Instituto João 23, que nem a PAI e tal, assim, ela não sofria tanta privação, assim como está sofrendo agora. Porque para chegar a não transportar 2 semanas, é que a crise lá dentro é uma crise grave, não é? E ela está sobrevivendo hoje, mas questão de 1 ano e pouco estava prestes a fechar. Estava prestes a fechar. E elas cresceram muito, porque se você pegar o número de pessoas com deficiências, de qualquer tipo de deficiência no mundo hoje, aumentou barbaridade. Né? No mínimo 10% da população mundial hoje tem um problema de alguma deficiência. E o problema é que são as filas de espera, né, que existem. E antigamente as pessoas tinham um pouco de vergonha, elas não tinham esse convívio social. A pessoa tinha alguma deficiência e ficava em casa, você nem sabia, né? É verdade. O cidadão tinha um filho lá com uma deficiência qualquer, né? Hoje não, hoje as pessoas vão procurar, né,
Sim. um pouco de educação, um pouco mais de coisa. Então, Com até as escolas mesmo. Mas eu acho assim, que essa ideia que você deu de repente arrumar mais pessoas, porque também, às vezes, o que acontece? A pessoa está tão dentro do problema que ela não consegue ver solução, porque ela está tão assim pensando, como é que eu vou resolver o problema da gasolina, da cor do carro, e ela não consegue, ela vai se fechando dentro daquele problema. Então, é necessário, às vezes, uma pessoa de fora, o problema eu sei que é grave, mas pode se resolver assim, o assado. Eu conheço fulano, que talvez te consiga tal coisa. Porque, assim, eu sei e Ponta Grossa é muito generosa. É muito generosa. Todo evento que se vai fazer e que se precisa de ajuda, evento beneficente, nós não ganhamos, não. Sempre. E eu não sei, em termos da questão, na proporção de população, se Ponta Grossa é uma das cidades do Paraná que tenha mais instituições de caridade e que todas, com deficiências ou não, sobrevivem e conseguem dar para os seus, se não o melhor, mas o básico. Não é? Mas isso graças a essas parcerias de diretoria e a população, que o Coelho falou, nunca disse não. Em todas as ações que eu faço para instituições, eu nunca recebi um não. Assim, até às vezes eu chego lá e dizer, vamos economizar isso aqui, que a gente sabe que ele ajuda todo mundo. Não peçam para ele. Às vezes a pessoa diz, fale com fulano que eu tenho um amigo, eu digo, não, esse não. Eu já pedi semana passada, semana retrasada, vamos pular esse, vamos para o outro. Porque eu sei que se for pedir, a pessoa dá. Só que fica meio constrangedor às vezes, porque a gente sabe do coração da pessoa que vai dar. Agora, toda semana sem pedir também não. Então, eu faço a minha, vamos deixar isso do lado e vamos pegar aquele que faz tempo que não participa. Agora, o Instituto, a gente falando pontualmente dele, eu sempre menciono o seguinte, o fato de a gente ser, primeiramente, uma instituição religiosa, onde o padre São João Pia Marta, né, ele fundou uma fundação religiosa, em primeiro lugar, depois a profissionalização das crianças na época da guerra, que a gente, o emprego foi uma consequência, sabe? Eu acho assim que o Espírito Santo está sempre na frente das coisas da gente, sabe? Verdade. Sempre conduzindo, sabe? Eu sempre digo isso, sabe? Você sabe que a irmã do asilo diz assim para mim, assim, às vezes a gente está com a despensa vazia e pensa o que vai... Daqui a pouco do surge nada, pessoa... aparece alguém que leva um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco de... Eu acho que é isso. É isso mesmo. Bom, vamos falar desse almoço então, Hélio. Fala aí, que você é o chefe maior. Não. Lá hoje não vai ser na Noite das Massas. É que você põe a mão na massa. Isso. No domingo agora, vai ter missa? Vai missa às 11 horas. 11 horas. A partir do meio-dia e pouquinho, a gente já começa a servir. Vai ser alcatra, tem uma linguiça muito famosa que é feita ali no Instituto mesmo. A morcela. A morcela, né? Morcilha, lá para nós de Lagoa Vermelha. Aí uma delícia. Carne de porco de lata, né? O que sobra da carne de porco, nós matamos lá, vai ter uns 700 quilos de carne de porco, nós vamos usar um pouco para linguiça, e o restante a gente faz aquela carne no tacho, sabe? Sei, aquela carne derretida no tacho. Rapaz, você... Verdura orgânica, que é tudo de lá do Instituto, ele tem uma horta fantástica, além de suprir as crianças, ainda cede para algumas instituições, para alguma creche. E é um almoço agradável, o lugar é abençoado, sabe? É um lugar abençoado. E aquele que não conhece, ele vai lá para o almoço, mas que ele veja o que existe de estrutura. Que vá um pouquinho antes, não é? Isso, pode visitar a leiteria, pode passar... Que dê uma circulada por lá para ver, porque isso tudo que a gente falou aqui, na verdade, é para as pessoas entenderem que... Porque assim, algumas pessoas, mas a instituição só pede. Mas pede justamente para poder somar com aquilo que já tem, senão não supre a necessidade. Quanto que está e aonde que compra? R$45, os diretores têm o talãozinho, o meu já terminou, mas nós vamos disponibilizar mais uns 100, 100 e poucos ingressos na hora lá. Que sempre aparece alguém. Então, porque eu disse que o almoço já vai começar a ser servido ao meio-dia e pouco, para que não ocorra fila, que nós esperamos lá em torno de umas 700 pessoas, então... É bastante. Fica mais confortável. É porque também tem gente que sai da mesa, quer almoçar, quer ir embora. Já almoça, vai embora, já livra para os outros. Já vai livrando para os outros. Isso, e outros que nem foram na missa, mas querem almoçar 1h, 1h30, sempre vai estar quentinha a comida. E vai ter também os produtos nossos para vender lá, Nélio. Nós temos a panificadora, que faz uns pães gostosos, tem os biscoitinhos, tem o limoncello, que é feito lá, que é uma delícia. É uma delícia mesmo. Temos nosso sorvete caseiro. Mas aí a missa que horas é? 11 horas. 11 horas. Então, gente, vejam bem.
11 horas você vai para... Vai um pouquinho antes, que você aproveita para dar uma andada, porque vai estar lá, as pessoas vão ter o maior prazer de te mostrar tudo para ver como funciona uma instituição. E essa daí, como disse o Moacir, é abençoada. Querido, fica me devendo a comida. Quando montar a cozinha. Pode. Obrigado. Você escolhe o cardápio. Obrigado, querido. Nós que Obrigado agradecemos, a vocês viu? a oportunidade. Ó, R$45, Instituto João 23, domingo agora, missa a partir das 11, a missa começa às 11 e a partir do meio-dia e meio já será servido o almoço, mas você pode ir 1h30, 2 horas, como disse o Hélio, a comida sempre vai estar quentinha. 2 minutos, a gente volta.